Olá, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre modelagem matemática e otimização linear, uma introdução, uma breve introdução. Começando um pouco resgatando o histórico da pesquisa operacional, eu tenho um vídeo no canal que fala um pouco mais sobre isso, mas ela tem um grande impulso na Segunda Guerra Mundial, e logo após a Segunda Guerra Mundial, Dantes publica o método Simplex, que é um método muito bom e bem conhecido para resolver problemas de otimização linear. Então, em pouco tempo, o que era assunto de guerra passa a ser aplicado em diversas áreas e gera aí um prêmio chamado Prêmio Nobel de Economia para dois de seus pesquisadores em 75 por suas contribuições para a teoria de alocação ótima de recursos. Bem, modelagem, ela é um método para resolver um problema real, né? Então, para resolver um problema, aqui eu sigo os passos do Polya, um livro que no Brasil foi traduzido como Arte de Resolver Problema, que é um livro muito interessante que eu recomendo. Então, ele estabelece 4 passos para a resolução de um problema, que é compreensão do problema, estabelecimento de um plano, a execução do plano e o retrospecto. Então, na compreensão do problema, no nosso caso, qual é a incógnita, quais são os dados, qual é a condicionante, é possível satisfazer a condicionante? A condicionante é suficiente para determinar a incógnita? Separe as diversas partes da condicionante. Então, isso é bom escrever, né? esses passos, essas condições do problema para ir compreendendo. Aí você estabelece um plano. Você já viu esse problema antes? Ou já viu ele apresentado de maneira ligeiramente diferente? Conhece um problema correlato? Conhece um problema que pode ser útil para resolver esse problema? Esse problema correlato já foi resolvido? Ou é possível reformular o problema? Então, é um método que a gente usa para resolver um problema, né? Estabelecer um plano. Aí você executa o plano, verificando se cada passo está correto, ok? Ou é possível demonstrar que está correto. No final tem o retrospecto, né? Examina a solução obtida. É possível verificar o resultado? É possível verificar o argumento? É possível chegar ao resultado por um caminho diferente? É possível utilizar o resultado em outro problema? Então, a partir da resposta às perguntas, você pode voltar ou na compreensão do problema, ou no estabelecimento do plano, ou conferir a execução do plano. Então, na modelagem, a gente chama isso de esse passo de validação, né? Então, modelagem matemática, a gente tem um problema real, a gente vai definir o problema, simplificar, para conseguir escrevê-lo numa linguagem matemática, que é o modelo, resolver o problema, resolver o modelo, o problema matemático, validar, e na validação pode ser que a gente volte a alguma dessas etapas. Então, modelagem matemática não é um processo linear. Por exemplo, estimar o volume de bronze necessário para a construção de uma réplica da escultura O Pensador de Rodin, sabendo que o pensador tem 1,83 m de altura e está sentado em um pedestal de 1,63 metros de altura. Então, como resolver esse problema? Bem, a gente pode, não vamos conseguir saber a medida exata, mas podemos simplificar o braço por um cilindro, né? Estimando um raio, as pernas por um cilindro, o tronco, um cilindro talvez, a cabeça por uma esfera, estimando o raio, e assim a gente vai ter uma estimativa, né, simplificando o problema, uma estimativa da quantidade de bronze necessária. Então a gente pega um problema real, passa para a linguagem matemática e depois valida ele para quem, por exemplo, propôs o problema. Já em programação linear a gente tem algumas características. Linear justamente porque a gente tem soma de constantes versus variáveis. Então não temos funções ao quadrado, ao cubo, seno, cosseno, logaritmo. Então a gente busca maximizar ou minimizar uma função linear das variáveis de decisão. Eu vou explicar depois. As variáveis de decisão devem satisfazer um conjunto de restrições. Cada restrição deve ser uma equação linear ou inequação linear. E as variáveis de decisão do modelo são não negativas, ou seja, positivas ou iguais a zero. Então vamos pegar um exemplo aqui do vendedor no semáforo. João pretende vender refrigerante, água e cerveja no semáforo de São Paulo. Ele tem uma caixa de isopor que suporta 15 kg.
Supondo que ele venda tudo que leve na caixa, com base nos dados abaixo, quantas garrafas de água, latas de cerveja e de refrigerante ele deve levar para obter lucro máximo? Então aqui a gente tem o peso, a gente tem o peso em gramas, aqui estou tentando arrumar, da cerveja, do refrigerante e da água, né? Cada latinha e da garrafinha de água. E aqui o lucro unitário do João. Então ele tem uma caixa de isopor, obviamente capacidade finita. Ele quer saber quanto que ele tem que levar para ter lucro máximo. Problema tranquilo de compreender, né? Vamos buscar resolvê-lo. Vamos começar então pelas variáveis de decisão. Então, variáveis de decisão. O nome é bem sugestivo. Tem que ser uma variáveis claras, de forma que o João consiga aplicar a solução do problema. Então, o que ele precisa decidir? Quantas latas de cerveja, quantas latas de refrigerante, quantas garrafas de água que ele vai levar. Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos chamar x1 o número de latas de cerveja, x2 o número de latas de refri e x3 o número, né, a quantidade de garrafas de água. Ok? Bem, essas são as variáveis de decisão. É aquilo que o João precisa saber para ter o lucro máximo. Certo? O que ele quer? Qual que é o objetivo dele? Maximizar o lucro, né? Ter o lucro máximo. Então vamos lá. Ele quer maximizar o lucro. Vamos botar aqui o objetivo. Maximizar o lucro. Qual que é o lucro dele? Vamos lá. Cada cerveja, ele ganha 50 centavos. Então, se ele vender uma, ele ganha 50 centavos. Se ele vender duas, ele ganha R$1. Se ele vender três, ele ganha 1,50. Então, o lucro dado pela cerveja vai ser 0,50 vezes, usando aqui o asterisco para vezes x1. Bem, refrigerante, cada latinha de refrigerante ele ganha 40 centavos. Então, 0,40 vezes x2 pelo mesmo raciocínio. E cada garrafa de água, estamos no próximo problema, cada garrafa de água ele ganha 60 centavos. Então, se ele vende uma garrafa de água, ele ganha 60 centavos. Se ele vende duas, 1,20. Se ele vende três, 1,80. Então, temos aí o que a gente chama de função objetivo. Então, o objetivo é maximizar o lucro, que é dado por essa expressão, essa função linear. Então, a gente costuma chamar que essa é a função objetivo, que a gente quer maximizar. Bem, problemas reais, né, tem restrições, senão ele conseguiria ter aí um lucro infinito, mas ele tem uma capacidade, que é a capacidade, uma restrição, que é a capacidade da caixa, que é 15 quilos. Então, cada lata de cerveja pesa 400 gramas. Vamos lá para a restrição, que é o peso, né? Sujeito à restrição da caixa. Então, vamos fazer em gramas, 4 vezes 400 vezes x1. Cada refri, 390. 390 vezes x2. Isso vai dar a composição da caixa em termos de gramas. E cada garrafa de água, 550. 550 vezes x3. Bem, isso aqui tem que caber, a caixa de isopor tem que suportar, né? Então isso tem que ser menor ou igual a 15 quilos, como a gente está fazendo em gramas, 15 mil gramas, certo? Aqui a gente tem que acrescentar uma coisa, x1, x2 e x3 tem que ser números inteiros, né? Porque não tem como levar a raiz de 2 latas de refrigerante. São inteiros.
maior ou igual a zero. Não tem como levar uma quantidade negativa. Então esse é o modelo de otimização linear, no caso aqui inteira, um detalhe, do problema do João no semáforo. Então a gente quer maximizar essa função lucro sujeito a essa restrição. Então aqui está escrito matematicamente, traduzido matematicamente o problema do João. Então no próximo vídeo vou abordar outro problema, já adianto aqui que é o problema do sítio, e a aula de hoje visava introduzir, fazer uma breve introdução à modelagem. Ok? Muito obrigado.